Deus abençoe a sua vida. Mais 3 capítulos do livro de Esdras, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E para mim tem sido um privilégio estar aqui explicando e ajudando você a entender um pouco mais das Escrituras. O capítulo 4, nós terminamos o capítulo 3 com o início da reconstrução do templo. O altar foi reconstruído, a reconstrução começou pelo altar. Os fundamentos, a base foi reconstruída e vimos ali a celebração, né? O povo declarando, como declararam lá no verso de número 10 e 11, né? Com louvor, verso 11, com louvor do capítulo 3 e ações de graças, cantaram juntamente dizendo ao Senhor, Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Então há uma celebração, como falamos ontem, um misto de alegria por aqueles que nunca tinham visto o templo e agora estão vendo o templo ser reconstruído, e as lágrimas daqueles que viram a glória do primeiro templo. E aí o capítulo 4, ele começa assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel. Quem é Zorobabel? É esse que está liderando esse povo. E com o chefe das famílias, para ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. O capítulo 4, ele vai falar sobre a oposição à obra. Deixa eu te ensinar algo que você com certeza já sabe. Todas as vezes que você começar uma grande obra na sua vida de reconstrução, toda vez que você estiver alegre, celebrando por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas suas conquistas, saiba que sempre haverá oposição. Quando chegar no Novo Testamento, Sermão do Monte, Jesus vai falar: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos. Se tem algo que muitas pessoas não gostam de ver, é a minha, a sua e a nossa alegria. Então, quando eu vejo aqui no capítulo 4, né, o início da oposição à reconstrução, você precisa aprender a lidar com as oposições. Então, do verso 1 ao verso 3, que lemos, os adversários dos judeus, eles vão tentar frustrar essa construção do templo, inicialmente oferecendo ajuda. Pastor, mas eles vieram para ajudar. Calma, nós vamos continuar lendo, e você talvez já leu o capítulo, então você já sabe. Vamos chegar também no próximo livro, que é Neemias. Aprenda, nem todo mundo que vem para te ajudar, ele realmente quer te ajudar. E aqui é uma estratégia do inimigo. Eles vieram oferecendo ajuda, mas não era o propósito de ajudar. Do verso 4 ao verso 5, nós encontramos o quê? Que após a rejeição, vamos ler verso 4 e 5? Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo para que não continuasse a construção. Você entendeu que eles não queriam ajudar? Pagaram alguns funcionários para que se opusesse ao povo e frustrasse o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então eles tentaram frustrar, e não foi só uma vez. Meu irmão, isso foi durante um bom tempo. Mas eu e você precisamos lidar com as oposições. Precisamos. O verso 6 ao verso 24. Verso 6 ao 24. A oposição vai no reinado de Ciro, no reinado de Dário. E agora, a oposição continua nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. Eles vão escrever cartas acusatórias sendo enviada para impedir a reconstrução. Eles vão escrever cartas, eles vão escrever informações mentirosas. Eu aprendi algo que eu queria te ensinar aqui. Você precisa viver uma vida tão bonita diante de Deus, que se alguém quiser falar algo de você, ele vai ter que inventar uma história. Inventar uma história. E eles vão escrever essas cartas porque eles querem prejudicar. Aí a gente pensa assim, meu Deus, como que as pessoas são más? Sim.
Não é apenas nos dias de hoje, isso foi no Velho Testamento, no Novo Testamento, no tempo de Jesus, mas nós temos Deus, e nós temos um Deus que nos fortalece. Nós não vamos desanimar por causa das perseguições. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, a reconstrução é retomada. A reconstrução é retomada. E aí o verso 24, só o verso 24 do capítulo 4, só para contextualizar o capítulo 5, diz assim: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então a perseguição, às vezes ela traz sim um dano, mas você precisa ter um coração indesistível. Capítulo 5, nós vamos ver a reconstrução do templo sendo retomada. E aí do verso 1 ao verso 2, vai se levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias. Nós vamos ler a profecia desses dois. Ageu eu amo. Eu lembro que no seminário eu fiz um comentário, versículo por versículo, do livro de Ageu. Ele é pequenininho, mas eu gosto muito dele, muito mesmo. Vamos falar de Zacarias, das profecias de Zacarias, que muitos não entendem, mas quando chegar lá você vai entender. E aí nós temos esses 2 profetas, juntamente com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que são inspirados a retomar a reconstrução do templo, apesar da proibição anterior. Deus levanta 2 profetas para animar o coração de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué para retomar. Deus sempre faz isso, levanta pessoas para animar o nosso coração. E aí do verso 3 ao verso 17, Tatenai, que é o governador além do rio, ele questiona essa atividade e envia uma carta ao rei Dário para verificar se havia um decreto de Ciro que permitisse a reconstrução. Novamente, os inimigos da além dos rios era aquele povo que estava ali no reino do norte, que tinha as 10 tribos que foram destruídos, e o rei da Síria mandou habitantes ali. É esse povo, né, que vai agora se levantar e eles querem confirmar, realmente tem um decreto? E o decreto existia, porque Ciro fez esse decreto. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, aqui, nós temos ele falando do decreto de Dário e a dedicação do templo. Capítulo 6, ele fala da reconstrução do templo. Não se engane achando que foi rápido. Os demais livros vão completar essa história para mim e para você. Aqui é que muitos têm dificuldade ao ler a Bíblia. Eles acham que a história vai ser contada toda. E aí nós temos uma parte aqui em Esdras, uma parte em Neemias, uma parte nós temos lá em Ageu, uma parte em Zacarias. E nós temos que juntar esses livros e ter uma história completa. Então aqui, capítulo 6, o templo é reconstruído, mas não foi rápido, ok? Eu tenho ensinado para quem aqui da igreja que eu pastoreio, muitas pessoas falam assim, do nada. E eu tenho ensinado, do nada não. Pode até ser de repente, mas não foi do nada. Tem uma história, tem um preço, tem um tempo. Então houve uma caminhada e ela não foi fácil e nem rápida para que o templo fosse terminado. Verso 1 ao verso 12, Dário, ele responde à consulta feita por Tatenai, que era como que o governador além do rio, confirmando o decreto de Ciro e ordenando que a reconstrução continue sem nenhuma interferência. E ainda com suporte financeiro e material do Tesouro Real. Gente, isso aqui é muito lindo. Olha o verso 14 do capítulo 6. Verso 14, deixa eu ler aqui. Ó. Verso 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então a construção vai chegar ao final. O que eu acho muito lindo é que nós temos uma carta que é enviada por Tatenai para tentar prejudicar, e aí nós temos Dário respondendo, dizendo, olha, não interrompa, vai continuar, e ele diz assim, ainda vou dar suporte financeiro. É Deus transformando o mal em algo bom, a maldição em bênção. Então deixa eu liberar uma palavra aqui no final da leitura de hoje. Sabe, os inimigos que acham que estão te prejudicando, mas deixa eu dizer algo para você.
eles vão cooperar com o propósito de Deus. Porque o Deus que eu e você servimos, ele reverte a situação. Ele achou, Tatenai achou que ia atrapalhar, mas acabou sendo um instrumento de bênção. Porque Dário vai confirmar e havia o decreto, ele vai dizer, não, vocês não vão interromper, e vou tirar do tesouro do rei para financiar essa obra. Então, muitas vezes, a perseguição, ela vai ser bênção na sua frente, vai ser bênção na sua vida lá na frente. Você só precisa confiar, só precisa ter fé. Deus abençoe você, mais 3 capítulos. Amanhã nós vamos estar juntos, lendo mais 3 capítulos do livro de Esdras. Deus te abençoe.